para resumir as coisas. Porque você recebe uma série de dados, né, um monte de dados, e analisar um a um não vai te levar a lugar nenhum. Isso vai fazer tu perder muito tempo. Portanto, a gente pega dados que resumem esses valores, né, pelo menos nessa parte de descritiva, né, que é a primeira parte da estatística. Daí surge a ideia de descrever os dados com uma tabela, né? Aqui na estatística a gente chama de tabela de frequências, você já vai entender o porquê. Tem os gráficos, né? Todos esses que tu vê em jornal, coisas do gênero, né? Aqueles de pizza, de setores, o histograma, que é o gráfico mais importante da estatística. E depois vem as medidas de tendência central. Essas sim resumem, né, os teus dados com apenas um número. Né? Em vez de tu ver a nota de todos os alunos de uma sala, tu vê a média e pronto, tu já tem um bom parecer do que se a sala é uma turma boa, com notas boas, com notas baixas. Tem as medidas de dispersão, que elas deixam mais forte ainda as medidas de tendência, porque elas dão conta de lidar com o próprio nome diz, a dispersão, a variância entre os dados. E assim vai. Depois vem a probabilidade, né, que é usar dessa análise, né, para prever coisas, né, prever situações, né, só que várias medidas têm várias formas de obter as probabilidades. E às vezes a gente pensa que probabilidade é só aquilo lá, joguei uma moeda, 50% uma, 50% outra. Não, tem situações das mais diversas, né, com os diferentes tipos de dados, né, dados contínuos, dados discretos, tu vai ter que ver tudo isso. E finalmente, né, entendendo probabilidade e descritiva, a gente infere situações, a gente mede, a gente percebe, a gente escuta, né, sobre uma situação e vê se estatisticamente aquilo faz sentido ou não. Se não é o tal do ponto fora da reta, entendeu? É para isso que basicamente vai servir os testes de hipótese aqui, como o próprio nome diz. Então tá, velho. Te dei um parecer geral de um curso de estatística, tá? Tenho certeza que é esse tipo de coisa que teu professor está cobrando, pelo que eu ouvi do que você me mandou, e talvez até um pouco mais. O que é, assim, significativo. Né? Vamos lá, então. Beleza, 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 beleza. Então, vamos lá. Ó, para começar a matéria, tu pode depois abrir na tua apostila, que eu mandei lá. Mas ele começa, então, com esse papo que eu mandei aí. A gente pode até deixar de lado. Fala sobre como tu lidar com dados, né? Essas coisinhas assim mais teóricas. Beleza. E aqui vai vir uma coisa importante agora, tá? Que é a diferença de população e amostra. Tem muitas contas que para a população a equação é uma, para a amostra a equação é outra, tá bom? Então, tu tem que ter muita atenção nisso, se tu está tratando de uma amostra ou de uma população, né? Por exemplo, uma amostra é quando eles fazem as pesquisas de candidato na eleição. Uma população é na eleição mesmo, porque todo mundo que vai votar tá lá. Então a amostra trata de um pedaço de algo, a população trata do todo. É bem óbvio, né? Então, por exemplo, nesse exercício aqui. Dentre os 3.000 alunos de uma escola, selecionaram-se 30 e inquiriram-se sobre o programa de televisão preferido, sendo respondidos como programas telejornal, novela e cinema. Com 10, 12, 8 alunos. Então tem um papão aí, né? Papo longo. E a pergunta é, quem é a população e quem é a amostra? E aí? Será que você saberia me dizer quem é a população e quem é a amostra dessa análise? A população é 3.000? Certo. E a amostra? Aí eu posso, quando eu falo de amostra, é uma só? Ou posso colocar todos os números que estão, assim, respectivamente diferentes? Por exemplo, 10. Não, é todas. É uma só. Ó, uma só? Isso. É tudo junto, né? Eu quis dizer. Ah, então eu tenho que somar. Na realidade você não precisa. Porque aqui ele falou, selecionaram-se 30. Né? Cuidado com o enunciado. Ah, tá. Então você já tem que a amostra é 30. Não é mesmo? Aham. Mas se tu somasse aqui, daria 30, né? Porque, Então, isso que eu vi, mas entendi. Fica mais fácil pegar o número ali, é coisa de às inicial. vezes ele já cita, né? Qual é. Beleza, então tu entendeu. Eu não vou seguir nisso aqui porque me parece bem bobinho. Amostras probabilísticas e não probabilísticas, quando a gente está tratando de situações aleatórias ou não aleatórias para colher dados, né? Beleza. Então agora, esse aqui é importante.
eu não sei porquê, mas os professores de estatística nas faculdades adoram cobrar a distinção dessas amostras, porque existem vários tipos de amostra. Existe a amostragem aleatória simples, né? Que Uhum, cada elemento tem a mesma chance de ser selecionado. Ou seja, tu vai jogar um dado, né? Se o dado não for viciado, tu tem a mesma chance de cair qualquer lado, né? Então, ali, né, uma amostra. Ou se tu colocou o nome de todos os alunos num saco, né, e tirou. uhum, Aleatório. Beleza. Estratificado é quando tu tá dentro de um grupo maior, né, definindo partes, assim, para selecionar. Então, por exemplo, tu tá um workshop e vai selecionar alguma coisa entre as mulheres. Então, você estratificou, né? uhum, Todo mundo tava lá, homem e mulher, você vai tirar só as mulheres. Beleza? Sistemática é quando você criou alguma organização antes de tirar. Por exemplo, numa sala de aula, né? Você deixou os alunos todos em ordem alfabética. Daí, né? Tu tem uma certa ordem lá para as escolhas que você vai fazer, né? É isso, cara. Basicamente é isso. uhum. Certo. Então tá bom. Vamos ver um enunciado pequeno aqui que eu não tô afim de ficar lendo, né? A gente tem que fazer umas continhas. O teu professor já falou sobre esses papos? O que ele está falando na aula dessa matéria lá de estatística? Então, ele, meu professor, ele não fala sobre teoria, mas é mais ou menos assim, ele chega na aula, senta, fala do que a gente vai aprender, faz uma teoria super básica, assim, muito rápida, dura 5 minutos, que eu não entendo nada, Aham. e ele já começa fazendo conta atrás de conta, e assim, faz 2 contas básicas, aí pede pra gente fazer o resto das outras 10 que tem na aula, sendo que, assim, não dá pra entender, assim, e o duro é que na minha Ah, sala só entendo tem completamente. na minha Entendo sala completamente. chinês, sou a única pessoa que não é, chinesa lá, e o chinês manda muito desse tipo de contas. Ah, sim, os chineses são de outro Eu nível, né? A eu, gente nem assim, se sofro compara. pra caramba com isso. Não sei como eles são tão bons. Deve ser porque as letrinhas deles lá são aquelas figurinhas. Não tem Ah, outro motivo. não sei, eles fazem as contas tudo certo, assim, é impressionante. Pois é, não tem mais como competir com esses caras, né? Não, não tem. Nessa parte, pelo menos, não tem. Certo, meu caro. Então o negócio é o seguinte, cara. Eu queria que você me batesse uma foto aí, ou me mandasse um print da última coisa que ele passou, só para eu ver em que pé está, né? Para eu poder me pensar Ah, melhor a tá. aula Não, aqui. eu mando sim, eu tenho tudo que ele fez, que eu fiz na aula, Show. algumas perguntas, como que é as coisas, dá sim para eu mandar. É que eu Perfeito. não tenho aula é que eu não tenho aula desde, eu não tô tendo aula ainda. Eu tenho que fazer uma prova ainda, que é essa de matemática, para eu para eu poder já começar minhas aulas de novo. Entendi. Mas pode mandar aí para eu poder ver, assim, para eu poder te ajudar melhor, né? Qualquer Não. coisa a gente até resolve a conta que aparecer aí, se ela for de boa. Ah, sim, eu consigo pegar para você. Beleza. Então tá, pega aí. Aí tu me manda um printzinho já, só para eu pensar melhor aqui. Assim, mas tem, das 3 que eu te falei, tem, das, matérias que eu te mandei, tem várias, assim, do qual exemplo você quer que eu pegue aqui? O de Statistics. Hoje a aula é de estatística. Na aula que vem cálculo. Daí o cálculo, nossa, é muito mais difícil. Assustador até. Na minha faculdade, por exemplo, meu, só 10% da turma passou, 90% reprovou. Que faculdade você fez? Eu fiz minha graduação na UDESC e minha pós-graduação no ITA. Nossa, no Ita então, também, né. É, ITA é barra pesada. Eh,
Aqui eu não vi nenhum statistics, tá? Bem, vamos ver o nome que tá aqui. Eu acho que é o Maths BNG Semester 2, Semester 2 Topics, Unit 7. Parece que Que tá lá aqui na Unit tem. 7. Unit 18. Esse vermelhinho aí que você mandou bastante foto. Sim, tem, daí você vê que tem week 14, 15, daí tem os nomes. Você foi até qual? Eu fui do 14 que eu te mandei até o 24. Tu foi até o 24, então. É, É, coisa arada, hein? Coisa arada. De fato, né? Muita matéria já. Tu já tá nesse curso há quanto tempo? um ano, 10 meses. Entendi. É, bastante tempo. Beleza. Então tá. Para ter os bons fundamentos aqui, a gente tem que conversar com esses papos mais leves, tá? Mas por Uhum, hora vamos tentar apressar para chegar em umas contas, pelo menos de tabela de frequência hoje, que tá. é o que tem de mais fundamental na estatística. Mas vamos ler isso aqui. Para cada exercício, diga qual o tipo de amostragem, né? Tem aquelas três que eu te falei: a aleatória, a estratificada e a sistemática. Então vamos ver esse aqui. Um treinador de uma confederação esportiva deseja dividir 20 times em dois grupos. Para o primeiro grupo, seleciona aleatoriamente 10 e considera os 10 restantes para o segundo. Então, é uma amostragem aleatória, isso aí, onde as coisas são tiradas aleatoriamente, estratificado, onde tu faz uma divisão prévia, ou sistemático, onde tu organiza primeiro antes de selecionar. Eu acho que é sistemático, não? Não, essa aí é estratificada, né? Porque ele criou estratos aqui, ele fez dois grupos, né? Como é que é? 20 times em dois grupos. Então, Uhum. ele selecionou esses dois grupos, entendeu? Ó, para o Ah, primeiro tá. grupo, seleciona Entendi. aleatoriamente, viu? Então, teve uma seleção prévia. Então, esse tipo de coisa é bem interessante, assim, para você ver que a estatística não é só conta. Aqui tem outro ponto bem importante da estatística, né? Esse aqui mesmo, ele entra diretamente nas contas, que é o seguinte: quando tu vai trabalhar com funções estatísticas, né? Eu te mostrei lá que na probabilidade tem um monte de equações para situações diferentes. E mesmo antes, né, na descritiva e tal, tu Uhum. tem que saber que tipo de variável tu tá tratando, né? Tu vai ter duas variáveis na estatística, a qualitativa e a quantitativa, que são exatamente o que os nomes querem dizer, né? Qualitativa trata de qualidades, então não são números. Por exemplo, qualitativa, tu pode estar falando de estatísticas associadas a marcas de televisão. Então, tem a marca LG, tem a Samsung, a Sony, etc. São qualidades, né? Ou você pode estar falando de adjetivos mesmo. Uma coisa pode ser ruim, média ou boa, né? Veja que não tem como tu dizer um número para definir o que é boa ou um número para definir o que é ruim. Ele Uhum. está definindo com palavras, com qualidades. Então, beleza. Então, dentro da qualitativa tem a nominal e a ordinal. Diga. Isso daí esse negócio aí já é mais voltado à probabilidade, né? Não necessariamente. Usa Por- tudo isso aí. Porque eu aprendi isso aqui de probabilidade de fazer aquele tree alguma coisa, sabe? Daí Sim. você separa para ver a probabilidade de, de cada um. Uhum. Não, é sim, lá na probabilidade, por sinal, se tu olhar lá no sumário da apostila que eu te mandei, vai ter lá probabilidades de variáveis discretas e de Uhum. variáveis contínuas, ou seja, tu definir bem essas coisas é Isso, importante. tá, entendi. Isso. Beleza. Então, beleza. Mas ela não é somente para probabilidade também. Não, isso aí serve para tudo. Tá. Lá em teste de hipótese, em descritiva, pode crer. E beleza, então, nominal, né? É quando não existe uma ordem. É nomes que não existe uma ordem. Por exemplo, Uhum. você fazer ali uma estatística falando sobre marcas de pasta de dente. Não tem uma Uhum. que é definitivamente maior ou melhor ou mais vendida, né? São nomes, né? Então não tem como definir. Agora, tem coisas que são ordinais por natureza. Por exemplo, dizer que é
segunda ou terça ou quarta ou quinta ou sexta. Segunda vem antes da sexta, né? Tu dizer que uma coisa é ruim, média ou boa. O ruim vem antes da média que vem antes da boa. Então existe uma ordem. Uhum. Agora, quantitativa é o que a gente mais usa, porque é o que tem contas, né? Quantitativa, quantidade. Daí vai ter dois tipos, a discreta e a contínua. O que é contínua, o que é discreta? Bem, discreta é quando os números eles são inteiros, basicamente é isso. Por exemplo, se tu vai tratar de posições numa corrida, não existe o cara que ficou na posição 1,7. Não, não existe o cara que teve 2,3 filhos. Ou tu tem um filho, ou tu tem dois, ou tu tem três, ou tu não tem nenhum. Então, tem coisas que tu é obrigado a tratar de inteiros, né? Mas tem outras que não, como, por exemplo, peso, altura, né, quantidade de dinheiro, tá sempre dentro de uma classe de valores, né? Tem os caras que tem de 1 milhão a 5 milhões, tem os que tem de 5 milhões a 10 milhões, né? Então, nunca vai ter o cara com exatamente 1 milhão de reais no banco, ele vai ter sempre uns centavinhos a mais e tal. Então, ele tá dentro de uma classe. E essa é a tal da contínua, né? Porque os números, eles aceitam vírgula, né? Basicamente é isso. Beleza? Sim, sim. Então, né, tu vai falar de tempo, né? De peso da pessoa. Sabe, por exemplo, tem a classe do peso pena, né? Justamente por isso, porque o peso pena vai de tal peso a tal peso. Aí tem o peso pesado, vai tal peso a tal peso. E assim vai. Então, essa ideia de classes é muito presente aqui. Show de bola. Então tá, vamos classificar aí, né, velho? Ó, classifique com relação ao tipo de variável as seguintes informações: sexo, masculino ou feminino. Nós temos essas 4 aqui, ó, para definir. Isso aqui é bem divertido de fazer. Vou te mandar no WhatsApp para tu poder olhar, né? Lembrar da minha explicação e me ajudar a responder. Ó, aqui tem até uns exemplos, ó, mas é a mesma coisa que eu estava te explicando. Depois tu pode reler. E aí, sexo masculino ou feminino? Isso aí é que tipo de variável? É qualitativo ou é quantitativo? Sexo masculino ou feminino? Isso. Começa se perguntando se é qualitativo ou se é quantitativo. É quantitativo, não? Não. Quantitativo trata de números. Só Só número. números. Só números. Isso aí. É tipo aquele exemplo que eu estava dizendo, pessoas que têm um filho nessa empresa, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Isso seria um tipo, pessoas que têm de 10 quilos a 20 quilos, de 20 quilos a 30 quilos. É tudo número. Agora, masculino e feminino não são números. Então é qualitativo, beleza? Tá, Ele tá trata bom. de qualidade. Qualidade, masculino, qualidade, feminino. Adjetivos, né? Ou substantivos, definições. Definições gramaticais, assim, para ser bem preciso. Beleza. Agora, dentro da qualitativa tem duas coisas, né? Que é a ordinal e a nominal. E sexo é ordinal ou é nominal, então? Esse daí? Peraí, qual que é? O ordinal é quando, tipo, uma coisa é meio óbvia, assim, que é Não. mais. Ordinal é quando tem ordem. Ou seja, bom, Então ótimo, esse aí não, maravilhoso. esse é nominal, então, não tem Esse é ordem. nominal, exatamente. Não tem o que é melhor, não tem o que vem primeiro. É isso aí. Tempo de uso de um HD em 1 terabyte. Tempo, né? Tempo é quantitativo ou é qualitativo? Quantitativo. Isso, porque é um número, né? É 1 ano, é 3 anos. Quer dizer, é 1 mês, 2 Uhum. meses, etc. E meses completos, né? Então é quantitativo discreto ou contínuo? É discreto, porque ele não Discreto, é, porque é completo, né? não Então é tem 1 mês vírgula. ou é 2 meses. Como ele tá pedindo completo, né? É 1 mês, ou é 2 meses, ou é 3 meses. Não vai ter 4 meses e meio, por exemplo. Uhum. Show, cara. É isso aí. Agora. Próximo. Tempo em horas para término de uma simulação num software. Você que me disse. Dá uma olhada lá no seu zap, no arquivinho que eu te mandei. Quantitativo. É quantitativo, certo? Fala de números, mas é É. qual dos quantitativos? Ah, tá. É discreto ou é contínuo? Contínuo. Certo.
Beleza. Show de bola, show de bola. Agora, altura de jogador de vôlei. Qualitativo. Altura é qualidade? Desculpa. Peraí. Quantitativa. Isso. Quantitativa contínua. Isso, porque a altura pode ter vírgula. Isso aí. Fumar, sim ou não? Isso aí é o quê? Qualitativo. Qualidade, né? Sim ou não é uma qualidade. E é ordinal ou é nominal? Eu acho que é nominal. Nominal, boa. Isso aí. Porque não tem uma ordem, né? Tem uma Uhum. organização. Sim ou não, tanto faz. Pesos de viga de concreto claramente é contínuo, né? É quantitativo contínuo. É. Número de filhotes de uma ninhada. E aí? Número de filhotes. Quantitativa discreta. Isso, porque aí não vai ter meio filhote. É. Tolerância ao cigarro. Indiferente, incomoda pouco, incomoda muito. É assim que é feita essa estatística. E aí, qual é o tipo? Peraí. Essa aí me pegou um pouco. Peraí. Sem pressa, sem pressa. Sempre começa definindo se é quantitativo ou é Uhum. qualitativo, né? Mas quem tem a tolerância de cigarro? Não, a questão não é essa. A questão é como ele está definindo aqui, ó, que vai ser feita a estatística. Ele está Tá. falando que vai ser nessa aqui indiferente, incomoda pouco. Essas são as tuas variáveis, entendeu? Da mesma forma que aqui no número de filhotes na ninhada era a quantidade de números. Mas aqui são esses adjetivos Quantitativa aqui. discreta, né? Não, é qualitativo isso aqui, porque qualidade. Tolerância ao cigarro é uma qualidade, é indiferente, incomoda pouco, incomoda muito. Se fosse quantidade, seria tolerância ao cigarro 5, tolerância ao cigarro 8. Isso aí Uhum. não é o caso, né? São adjetivos aqui. Então é qualitativo, beleza? Beleza. Beleza. E é qualitativo o quê? Qualitativo nominal? Não, existe uma ordem aqui. Tem um indiferente, incomoda pouco, incomoda muito. Mas essa ordem aí, ela importa do jeito Claro, é que por tá? isso que existe a qualitativa ordinal, é para esse tipo de situação, onde tu tem uma crescência. Porque esses indiferente, incomoda muito, incomoda pouco, parece, entendeu? Ser o mesmo sentido Não, da mesma forma que eu estava te dizendo que qualitativo ordinal poderia ser ruim, médio ou bom, aqui é a mesma coisa. É como se fosse Uhum. ruim, médio ou bom. Ruim, Tá, médio ou bom. Tem uma tá. ordem, entendeu? Beleza? Então tem que ficar atento a essas paradas aí, cara. Show de bola. Então chega disso, depois tu pega para ler. Uhum. Isso aí é bem importante, tá? Agora vamos falar de distribuição de frequências, né? O que ocorre é que às vezes tu pega uma série de dados e, né, novamente, né, analisar dado a dado é uma coisa meio inútil, né? Daí fica ruim para nós. Então a gente tenta descrever resumidamente, e uma forma de resumir é as tabelas de frequência, para que você não precise olhar dado a dado. Então, por exemplo, aqui nós temos uma tabela bem simples, uma tabela que mostra, né, já que são só 14 blocos, mostra a massa deles todos. Então tem um bloco de 74, outro de 58, outro de 69, tá organizado, hein? Quer dizer, tá colocado. Uhum. Dados brutos a gente fala. É do jeito que foi colhido. Uma primeira coisa que pode ser feita é colocar em row. Né? Talvez eles chamam aí do mesmo jeito, row. Que é colocar em ordem crescente, né? Note que são os mesmos dados, mas estão em ordem crescente aqui, tá vendo? Uhum. Sim. Tu usa algum software, alguma coisa no computador para tentar resolver contas, organizar dados, assim, tipo Excel? Excel, eu sei usar Excel. Ah, legal. Por exemplo, no Excel tem essa função que organiza em ordem crescente, né? Uhum. Eu não sei fazer, mas eu sei que tem. Eu uso uns Eu programas tive aqui. aula disso também para aprender, porque sozinho eu não aprendi nunca.
Difícil Sério? pra caramba. Teve um professor de Excel? Eu tinha um professor de programação, eu tive aula de programação por vários tempos e eu fiz um bom tempo aí de Excel. Pô, legal, cara. Eu tava Como querendo um mandar, professor de como Excel. aprender isso daí, porque é meio complicado você pegar para tentar aprender sozinho um negócio desse. É difícil mesmo, cara. Eu acho bem difícil. Porque é muita funçãozinha, muito É, detalhe. É tipo, exato. Excel é tipo programar mesmo, né? Porque se tu não É, escreve as coisas direito lá, já era, né? já é, não dá nada certo. Não chega em lugar nenhum. Pode crer. Então tá, velho. Vamos continuando aí. O negócio é o seguinte: estamos aí então em RAW, uma forma de organizar dados. RAW é muito importante para fazer a distribuição, a tabela de frequências, porque normalmente a gente faz em ordem crescente, né? Uma tabela lá mostrando primeiro, sei lá, a quantidade de filhos numa empresa. Então, Uhum. primeiro aparece quem tem 0, depois aparece quem tem 1, depois aparece quem tem 2. Tu já vai ver. Aqui, ó, novamente, um outro exemplo. Um monte de filhos, né? Então, os dados foram colhidos lá. Fizeram a pesquisa, pegaram todos esses dados. Então, a primeira pessoa tinha 1, a segunda tinha 4 e assim foi. Primeira coisa que ele faz para poder organizar os dados, um RAW. Colocou em ordem crescente. Show. Agora, com isso, né? Tu vai criar uma tabela que vai resumir tudo. Tu vai fazer uma coluna com o número de filhos. Então, aqui, ó, nós notamos que o máximo que tem é 5 e o mínimo é 0, tá vendo? Uhum. Então, vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5. E do lado, né, do lado da quantidade de filhos, tu vai colocar a frequência com que isso aparece. Então, se tu olhar aqui, tem 2 pessoas que têm 0 filhos. Tá aqui, 2. Uhum. Tem uma pessoa que tem 4 filhos. Quer dizer, tem 4 pessoas que têm um Uhum. filho, né? Porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E assim vai. Ou seja, esse número aqui, Bruno, é a repetição. A quantidade de vezes que repete determinada Entendi. observação. Entendeu? Então é isso aí, velho. Com isso a gente consegue descobrir a quantidade de filhos que tem, né, nessa empresa e tudo mais, né? Veja como tá organizadinho, bonitinho. Claro, se eu chegar para ti e dizer, pô, na minha empresa tem 10 pessoas que têm 2 filhos. Tu não vai saber diretamente se isso é muito ou pouco, porque tu não sabe quantas pessoas tem na empresa, Uhum. né? Por isso que é tão importante a frequência relativa, né? Essa aqui é a que a gente chama de frequência absoluta, porque dá na lata, assim. Números inteiros. E dá na lata, tipo, tem 10 pessoas com 2 filhos, acabou. Agora, isso é muito, isso é pouco? Não sei, mas se eu vejo a frequência relativa e aqui aparece 33,3%, eu já sei que é 1/3 das pessoas da minha empresa, sacou? Uhum. E daí eu já consigo ter uma ideia direta, ó, pô, 1/3 deve ser a maior parte, né? Ou não, sei lá. Mas pelo menos tu já tem uma ideia mais direta. Sim. Então, como é que eles obtêm esses números aqui de porcentagem, né? Não é difícil. É só você pegar o valor, né, que no caso aqui 2 pessoas, né, por exemplo, para 0 filhos, e dividir o valor específico aqui de 2 pessoas para o total de pessoas dessa pesquisa. Ou seja, 2 dividido por 30. Tu pode usar a calculadora nas tuas atividades, etc? Posso, mas a calculadora científica, gráfica, tudo junto. Tem que aprender a usar ainda também. Claro, é ruim, né, mexer nelas. Eu não sei até É, hoje mexer numa HP. é meio complicado. Mas eu posso sim. Pô, Só show de esse tipo bola. de calculadora mesmo, mas eu posso. Porque fazer essas contas aí na mão é muito chato, né? Pegar, Putz, por mais que sejam números pequenos e simples, né? 2 dividido por 30, não dá uma conta legal, né? Mas às vezes até eu faço até na mão do que pegar a calculadora, porque no Brasil a gente aprendeu a fazer no colegial na mão, né? Não tinha calculadora em aula para mim. Sim, pois é. Tu tem quantos anos mesmo? Tem 19. Ah, Eu, então tu acabou de sair do médio, né? Teve pandemia e não, tudo mais. é que eu estudei nos Estados Unidos no meu colegial, me formei lá, aí eu vim fazer esse ano eu me formei em maio de 2021. Ah, sim, recente. É, eu tenho Pô, tu fez 19. high school lá, legal. É. E é aquelas paradas muito loucas que aparecem na televisão mesmo? Ah, não. Não tem bullying, não tem ninguém sendo Não, colocado dentro daqueles não. negócios de lata Pior, lá? pior que não, é o pessoal muito respeitoso lá com um ou outro. Assim, são meio esquisitão, assim, mas
Pior que Eu não acho que eu faz. entendo o que tu quer dizer. Que os brasileiros são mais da zoeira, assim, na escola, né? É, Lá eles são muito é, sérios. É, sim, mas que exato. Estados Unidos é complicado, né, cara? Qualquer coisa lá é bullying, é preconceito, né? Eles não Ah, têm é, brincadeira, assim. É muito extremo, exato. né? Eles são muito É extremos. muito extremista mesmo. É Muito. complicado. É Aqui no complicado. Brasil por exemplo, aqui no Brasil a gente treta pela internet, chega na aula assim, tá todo mundo de boa já um com o outro e tal. Uhum. É, então. É que lá nos Estados Unidos se fala alguma coisa assim, se pega falando mal assim de internet, o pessoal já bloqueia a internet, porque é tudo manipulado lá. Ah, é? Como assim? Me explica melhor isso. É assim, tipo, praticamente todos os celulares, assim, eles conseguem saber o que que você tá fazendo ou não, entendeu? Já Caraca, não tipo é, é já tipo 1984, assim, Big Brother, que tá todo e mundo você te não vendo, pode assim. isso, do Big Brother, esse Caraca. desse mesmo. Você não pode ficar falando mal de presidente ou de governo, falando coisa, soltando fake news por ali, o celular vai preso isso daí, lá. Nossa, velho, que loucura. Ah, É, não, então deixa o pessoal quieto. acaba ficando suave nessa parte, entendeu? Uhum. Pô, complicado. É, tem que saber lidar com privacidade na internet, né? É, Eu, por exemplo, uso VPN, né, para já ter um cuidado a mais, né? Tomo é, cuidado com o que eu posto nas mídias. Eu, por exemplo, não tenho Instagram, Facebook, uhum. porque hoje em dia tudo bem, no Brasil tá tranquilo, ou para outro lugar que eu vá. Mas uma coisa que eu digo hoje que pode ser normal, daqui a 10 anos pode ser o maior crime, né? Ah, sei lá, às vezes eu acho que o celular meu ouve que eu falo, o que eu penso, porque, por exemplo, eu moro com um amigo meu aqui, né? Aham. Falo, quero comprar uma TV nova, por exemplo. Do nada aparece anúncio de televisão no meu Instagram, assim, pô, sabe? Sim, Do velho, nada, nunca aparece. apareceu e aparece, assim. Então eu acho que é meio manipulado esses celulares hoje em dia. Pois é. Não, eu tô ligado. É assim Tudo, mesmo. eu já fiz um monte de vezes eu falando alguma coisa que queria fazer, apareceu o anúncio do que eu queria, entendeu? É complicado, cara. Não Eu foi uma recomendaria você usar um VPN, tipo, você comprar o serviço da Avast, que, fazendo propaganda de graça aqui, mas você paga tipo R$ 200 por ano, por dois aham. anos, não sei, é coisa assim que dura muito tempo. Daí tu tem um VPN, que é uma espécie de túnel, onde não vão saber que é tu que está acessando as coisas, né? Já é Ah, bem é? legal. É, e daí tem também um anti-tracker, que, por exemplo, quando tu entra num site, né, ele já grava que é tu que entrou. Então, se tu vai na Amazon e clica no anúncio de um livro, vai começar a aparecer um monte de propaganda desse autor para ti, por exemplo. E Nossa, que da daí hora. esse anti-tracker ele bloqueia isso, sacou? E E se você ter também os cuidados, né, com a navegação. Tem um monte de canal que ensina assim a ter cuidado para se manter mais safe, né? Porque é, é aquilo que eu tô te falando, né? Se um dia virar uma loucura esse mundo aí, pelo menos tu vai ter o mais protegido possível, entendeu? Eu penso dessa forma. Hoje em dia tá tranquilo, mas daqui a algum tempo, sei lá, um livro que eu li pode ser motivo de eu ser preso, né? Como era na época lá da União Soviética, da Alemanha nazista, né? Naquela é. época era assim, cara. E Não, eles não tinham tipo 0,1% da informação que hoje em dia as empresas e o governo têm da gente, por causa da internet, né? é complicado. Mas você viu que na Coreia do Norte um aluno lá vendeu o filme 1984 para 7 alunos da Coreia do Norte e foi executado hoje, porque ele Caraca, vendeu. hoje isso? É, e as pessoas Nossa. que leram vão pegar prisão perpétua, os É, alunos. velho. Pra tu ver, velho. E, Se pô, a Coreia assistir, do Norte já foi um dos países fortes ali da Ásia, cara. Tipo, hoje em dia a gente acha que é aquela desgraça lá, mas já foi um país grande. né? Não, então, mas é crueldade ao extremo isso daí. Sim, sim, é ruim demais, velho. Então tem que ter cuidado, né? Porque a internet ela é uma ferramenta de liberdade, mas se usada contra, né, pode ferrar com todo Uhum, mundo. né, pode, né? Eu sempre prefiro ficar quieto nesse negócio de, de internet, assim, eu nunca, sempre Pois fico é. fora, principalmente desses negócios de polêmica, pelo amor Pois de isso aí, velho. Porque tem gente que se expõe, tá nem aí, né? Mas um dia vai Deus. pagar o Nossa, preço, com certeza. quanto ainda. Né? Quantos youtubers, né? Coisa que tuitaram há 10 anos atrás, às vezes é totalmente fora de Tomando contexto, as processo pessoas hoje, mostram hoje, né? E acaba com a reputação da pessoa. né? Não, não tem como, velho. Mas que bom que você é um cara esperto. Beleza. Então aqui tabela de frequência, né? Ou seja, resume um monte de dados. Resume um monte de dados.
Daí o que acontece, né? A gente, às vezes, vai precisar fazer tabelas, né, um pouquinho mais complexas. Vamos ver uns outros exemplos aqui. Ou tirar dados, né, rapidamente delas, né? Depois a gente vê o exemplo. Vamos ver esse aqui, ó. Qual é o número de funcionários que não tem filho nessa empresa? De bater o olho aqui, você sabe me dizer? Sim, qual é o número de funcionários? Isso. Número de 2, funcionários. Isso. E a porcentagem? que daí eu faço 2 dividido por 30, né? Pra Isso. saber. Que dá E depois 6,7. multiplica por 100, né, que vai dar Ah, é, 6,7%. verdade. Porque quando tu divide um número pequeno por um grande, né, dá menor que Já o dá, 1, sempre. isso aqui eu lembrei que é como a porcentagem, tem que multiplicar por 100. Exatamente. Então, é isso. Daí, próxima pergunta. Quantos funcionários têm 5 filhos e qual é o seu percentual? Quantos personagens tem? 5 filhos? Isso. 3. 3, aham. Peraí, 4. 4 tem 5 filhos? Mas aqui, número de filhos, 5, frequência 3. Ou seja, o número de filhos está aqui, nessa coluna, entendeu? Então Aham. aqui eu busco informação. 5, beleza, 5 filhos. Quantos? Tá aqui na frequência. Frequência é, como o próprio nome diz, frequência, quantidade de vezes que repete. 3. 3 vezes, exatamente. Então tem 3 carinhas, que é 10%, né? 10% de 30 é 3, né? Boa. A maioria dos funcionários tem quantos filhos? E a minoria? Informe o percentual de ambos. A maioria dos funcionários, Isso. então, seria 2 filhos, a maioria, Isso, a maioria dos funcionários tem 2 filhos, exatamente. e a minoria, eu acho que não tem nenhum filho. Exato, né? A quantidade de pessoas que tem menos ali são as pessoas que não têm Hum, nenhum filho. Deve ser os estagiários ainda. Beleza. Então tá bom, velho. Acho que você entendeu bem. Isso aí é distribuição discreta, né? Porque a gente está uhum, tratando de filhos, né? Não tem meio filho. Então tem que estar uhum, bem atento a isso. Tem tabelas, né, mais completas que tu pode usar mais informações aqui. Tipo, todas essas aparecem nas tabelas às vezes. Limite inferior, ponto médio, frequência absoluta, frequência relativa, frequência absoluta acumulada. Tu vai uhum, somando para responder perguntas do tipo até essa quantidade de filhos, ou pelo menos essa quantidade de filhos. Você já vai entender. uhum. Eu só vou pedir para você me dar um segundinho, que eu preciso ir no banheiro, velho. Mas dá uma Não, de olhada boa, aqui de nesse. boa. Beleza. Se quiser dar uma olhada aí, eu já volto. Uns 3 minutinhos, já volto. Não, tranquilo, fique Beleza, já tranquilo. volto.
Hortei. Tá por aí? Tô aqui. Opa, deu uma olhadinha nessa tabela? Sim, sim. Ela Dei uma tem uma olhadinha série meio de rápido. informações. Que Aham. também fui no banheiro também. Ah, show de bola. Ela tem uma série de informações Eu não esquisitas, né? entendi esses F pra cima, pra baixo. Certo, eu vou te explicar. O negócio é o seguinte: quando a gente tem uma tabela de frequência, né? A gente está tentando descrever a quantidade de vezes que um evento se repete. Se tu olhar bem, as 3 primeiras colunas aqui são iguais àquela que a gente estava conversando até agora. Porém, tem essas novas aqui, né? Então, F para baixo, F para cima. O que é o F para baixo? É uma frequência acumulada crescente, né? Uhum, Por quê? Porque quando a gente olha o primeiro dado aqui para 0 filhos, aparece 2. Beleza, é o mesmo que estava aqui. Só que agora, quando a gente vai ver o próximo dado, aparece 6. Que, se você reparar bem, é a mesma coisa que 2 mais 4. 6. Ou seja, ele acumula. Ele vai somando todas as vezes que repete. uhum, Então, o 6 vai te responder aquela pergunta: quantas pessoas têm até, até um filho? Essa é a pergunta que ele responde. Quantas pessoas têm até um filho nessa empresa? Ter até um filho significa não ter nenhum e ter um filho. não tem ninguém. Não, Tem. Tem. tem 6 pessoas. Porque Desculpa, tem aqui número de 2 filhos. e 4. Não vi essa Isso. tabela. Então é isso, né? Essa F para baixo aqui, ele vai acumulando, ele vai somando a quantidade de elementos aqui na frequência. Então, por exemplo, esse 16, se tu notar bem, é a mesma coisa que o 10 mais o 4 mais o 6, mais o 2. 10 mais Uhum, 4 mais 2, 16. E esse 16 responde a seguinte pergunta: quantas pessoas têm até 2 filhos? Ter até 2 filhos é ter 0 filhos, ter um filho ou ter 2 filhos. uhum, Todo mundo somado dá 16. Tem 16 pessoas que tem ou 0, ou 1, ou 2. E assim vai, entendeu? Ele vai acumulando. Por isso que quando ele chega lá na quantidade máxima de filhos, que é 5, tem 30. Né? Porque tu somou. Quem tem até 5 filhos? Todo mundo dessa empresa, as 30 pessoas. sim. É isso aí. E tem a acumulada decrescente, né? Que ela responde não o até, mas o pelo menos. Então, por exemplo, se chegasse e te perguntasse quantas pessoas têm pelo menos 3 filhos nessa empresa, você poderia, né, pensar, e estaria certo, que pelo menos 3 filhos é ter 3, ou ter 4, ou ter 5. Porque é pelo menos, entendeu? Uhum, no mínimo 3. Exato, no mínimo 3, boa. Uhum, Então tem, ó, 3 para cima, tem as 6 que tem 3, as 5 que tem 4 e as 3 que tem 5. Então são 14. 6 mais 5 mais 3 é 14. Beleza? uhum, Então tem 14 pessoas que têm pelo menos 3 filhos. Por isso que quando eu venho aqui na frequência acumulada decrescente e eu venho no 3, tem 14, entendeu? uhum. É isso. Então quantas tem pelo menos 2 filhos? 24. Quantas tem pelo menos um 6 filho? mais Ou 5 seja, mais 10 mais 6 mais 5 mais 3? exato, exatamente isso. Quantas pessoas têm pelo menos um filho? É só você pegar quem tem um ou mais. Então é 4 mais 10 pessoas, mais 6 pessoas, mais 5 pessoas, mais 3 pessoas. Então isso vai te dar 28 pessoas que têm pelo menos um filho. Uhum, Beleza. entendi. Aham. Então tá bom. Agora, bora continuar. Beleza, bora lá. Aqui tem umas perguntas aqui para tu me responder. Legal, deixa eu ver. Tu consegue ver bem? Consigo sim. Então tá bom. Então vamos lá. Quantos empregados tem até. Ah, já tá com a resposta aqui embaixo. Que desgraça. Deixa pra lá. Então. Daí tu vai colar, daí não rola. Então tá bom, cara. Isso aí foi a distribuição de frequência discreta, tá? Então, só recapitulando o que a gente viu, porque não dá para começar a contínua hoje, não vai dar em nada. A gente tem tipos de amostra, que é importante saber distinguir, né? A simples, que é simplesmente aleatório, né? Escolhe de qualquer jeito. Estratificada, que tu faz uma divisão prévia. Sistemática, que tu organiza bem previamente antes de escolher. Tipos de variável. Tem a qualitativa, que é nomes, e a quantitativa, que é números.
Por exemplo, ali a quantidade de pessoas, né, era quantitativa, naquela lá dos filhos. Uhum. A qualitativa pode ser nominal, que é simplesmente o nome, ordinal, onde os nomes têm uma sequência. Nominal, nomes de empresa. Coca-Cola, Microsoft. Ordinal, tem uma ordem. Ruim, médio ou bom. Discreta, números inteiros, não existe meio filho. Contínua, pode ter coisa quebrada, tipo altura e peso. A gente fez os exemplos aqui e começamos a ver frequência, né? A primeira coisa é pegar os dados brutos e organizar em ordem crescente, porque sem essa ordem crescente tu ia se perder, né? Lá na hora de organizar 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5 filhos. Né? Então primeiro se organiza e depois você vai colocando. Você conta que tem 2 pessoas com 0 filhos, então 0 filhos, a frequência é 2. 1 filho, a frequência é 4, porque tem 4 pessoas aqui. Se tu quer a frequência relativa, é só tu pegar cada um dos números e dividir pelo total. Isso vai te dar a porcentagem. Depois, claro, tu tem que multiplicar por 100%. E, finalmente, quando tu tem mais dados, né? Vai que tu tem uma estatística bem legal aí no Excel, ele vai te dar as frequências acumuladas que te descrevem, então, essas perguntas de pelo menos, ou até, né? Ou no máximo, né? Esse tipo de pergunta. Beleza? Beleza. Na próxima aula, daí tu tenta ver alguma questão aí que apareceu interessante pra gente tentar resolver, ou a gente já começa cálculo. Eu vou sim, eu só queria saber no inglês mesmo qual seria